Estado tem 63 novos casos confirmados para a Covid-19 em um dia. Número de mortes chegou a 23. Governo anuncia ações com empresas para combater o coronavírus aqui no estado. E a programação para animar seu final de semana em casa. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. O TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte confirmou 63 novos casos da Covid-19 em um dia. Agora são 463 casos comprovados de coronavírus e 23 mortes pela doença. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. O número de casos confirmados de pacientes diagnosticados com Covid-19 teve um aumento significativo, se comparado com o boletim divulgado ontem. Passou de 400 para 463. De acordo com o secretário de Estado de Saúde Pública, Cipriano Maia, o aumento dos casos se deve ao maior número de resultados de exames do Laboratório Central do Estado e do Instituto de Medicina Tropical, que são os órgãos responsáveis pelas análises na rede pública. Também foi divulgado que subiu o número de pacientes internados, chegando a 125 pessoas na rede pública e também na privada. O secretário Cipriano Maia ressaltou que os resultados mostram que a doença ainda está em crescimento aqui no Rio Grande do Norte e reforçou a importância do isolamento social. Segundo ele, indicadores apontam que a taxa de isolamento caiu aqui no estado. Ainda na entrevista coletiva, o secretário Cipriano Maia falou sobre a preocupação com a recente mudança no Ministério da Saúde e afirmou que ainda não tiveram nenhum contato com o novo ministro. Essa mudança, ela vinha preocupando a todos os secretários estaduais diante da crise que se estabeleceu há pelo menos 10 dias na relação do ministro da Saúde, que vinha conduzindo com sua equipe técnica, num diálogo com os secretários, a pandemia no Brasil. Então essa mudança, ela trouxe preocupações desde os primeiros conflitos estabelecidos e nós ainda não temos um contato com o ministro, esperamos que ele possa manter a condução que vinha sendo feita. O SUS é um sistema interfederativo, onde os estados, os municípios e a União têm um papel fundamental de atuarem de forma conjunta e nós aqui no estado manteremos a linha que vem sendo mantida por todos os governadores do Brasil, de defender o isolamento social, de ficar em casa, de trabalhar para que a gente possa realmente distender, né, essa curva da epidemia para que ela não ameace de forma crítica o sistema de atenção à saúde, como vem ocorrendo em muitos países do mundo e inclusive em alguns estados do Brasil já entrando em colapso. O governo do estado lançou hoje pela manhã o programa RN Mais Protegido. A parceria entre as iniciativas pública e privada vai definir ações para combater o coronavírus aqui no RN. O RN Mais Protegido pretende distribuir 7 milhões de máscaras à população potiguar para ajudar no combate ao novo coronavírus. O programa será criado via decreto, assinado pela governadora Fátima Bezerra, para normatizar a aquisição por parte do governo do RN de máscaras de tecido, produzidas pelas oficinas que compõem o Prosertão. A ação será realizada pelo governo em parceria com o setor produtivo do estado. Os empresários decidiram de forma unânime a produzir esses itens de proteção à Covid-19, a preço de custo. Os itens serão adquiridos pelo governo do estado e disponibilizados gratuitamente à população. O governo investe nesta primeira etapa 3 milhões de reais por meio do projeto Governo Cidadão, via empréstimo com o Banco Mundial. A empresa Guararapes irá atuar como âncora, coordenando as 78 oficinas de costura do programa Prosertão. O RN Mais Protegido deve gerar renda para mais de 4 mil costureiras de todo o estado. As máscaras de tecido serão distribuídas pelos governos aos órgãos e entidades públicas, unidades de saúde, instituições, organizações da sociedade civil e entidades classistas. Hoje foi anunciada a distribuição das primeiras 100 mil máscaras doadas
pela empresa Guararapes. Neste primeiro momento, foram contemplados a Saúde Pública Estadual com 20 mil máscaras, a Segurança Pública Estadual, que contempla policiais civis e militar, ITEP e Corpo de Bombeiros com 20 mil máscaras, Secretaria de Administração Penitenciária 6 mil, Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 12 mil, Programa RN Mais Unido 4 mil, sindicatos 15 mil, Associação dos Supermercados do RN 15 mil, SEASA e SECAFES 3 mil, Feiras Livres 6 mil. A cada sexta-feira será entregue mais um montante. Caberá aos órgãos e entidades divulgarem em seus sites e redes sociais as orientações gerais de uso, higienização e manutenção das máscaras. Jorge Silva para o TVU Notícias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça para suspender um decreto do município de Natal que estabelece regras de funcionamento de comércios essenciais nesse período de pandemia. Com a decisão, padarias, supermercados e comércios essenciais podem funcionar aos domingos. Boa noite, Adinaldo. Boa noite para você que acompanha o TVU Notícias. A Prefeitura de Natal continua autorizada a liberar o funcionamento de supermercados, padarias e comércios essenciais aos domingos e feriados. A decisão foi do desembargador Amaury Moura, que negou liminar solicitada pelo Ministério Público do RN para suspender o decreto municipal. O magistrado entendeu que o decreto do município não desrespeitou os limites da sua competência e que não deixou de observar as orientações técnicas da OMS e do Ministério da Saúde para a preservação do direito à vida. Conversamos por telefone com um membro da Associação de Supermercados de Natal, Eugênio Medeiros, que afirmou que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi a mais acertada, tendo em vista que os fechamentos de serviços essenciais aos domingos e feriados poderiam gerar uma demanda reprimida e nos dias comuns isso acarretaria aglomerações nos supermercados. Outra crítica ao decreto do governo do estado, que restringe a abertura de serviços essenciais, partiu do presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, que questionou a atuação do PROCON nesse período de pandemia. Para Queiroz, os agentes do PROCON estão aplicando multas sobre os comerciantes que estão desrespeitando o decreto do estado. Para ele, as medidas primárias deveriam ser de orientação aos comerciantes e não uma ação punitiva com multas. O decreto do governo do estado, que consolida as medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus, entrou em vigor desde o dia 1º de abril e suspende o funcionamento de shopping centers, restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, praças de food trucks, bares e similares, salvo para entregas em domicílio ou pontos de coleta. Jorge Silva para o TVU Notícias. Uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem auxiliado a Secretaria de Saúde Pública do Estado no gerenciamento inteligente de leitos da rede pública e privada do Estado. A plataforma reúne todas as unidades de saúde habilitadas para o tratamento da Covid-19 no Estado e permite aos gestores acessar informações atualizadas referente à ocupação de leitos, de acordo com a gravidade da situação, se confirmado, suspeito ou descartado, como explica o coordenador de fluxos assistenciais da CESAP, Giordano Bruno Santos. Então, através desse sistema, como o próprio nome diz, é possível a gente gerenciar todos os leitos Covid da rede de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Seja ele um leito Covid na rede pública, privada ou até mesmo filantrópica. E através desse sistema a gente tem conseguido traçar estratégias bem mais planejadas, bem mais centradas de combate à pandemia. E além disso, a gente também tem conseguido especialmente viabilizar
o resultado dos exames diagnósticos dos pacientes que ainda não tiveram o diagnóstico formado, fechado. O RN conta atualmente com 367 leitos, do total de 56 unidades públicas e privadas referenciadas para o tratamento da Covid-19, e todas estão cadastradas no sistema. O coordenador da iniciativa no Instituto Metrópole, professor Itamir Barroca, conta que a ferramenta é bastante intuitiva e facilita a tomada de decisões. Se é a visão do administrador da CESAP, ele consegue saber quantas unidades estão sendo monitoradas, quantos leitos estão sendo monitorados, onde a gente recebe de uma maneira dinâmica aqui com base nos dados dos percentuais de em uso, bloqueado, e todos os casos que se encontram hoje nas unidades que estão sendo monitoradas pelo sistema. Nós ficamos felizes em ajudar as equipes que estão hoje no combate direto a essa pandemia, através do desenvolvimento de tecnologia da informação que vai auxiliar os processos, facilitar esse processo de obtenção de informações para que a tomada de decisão ela seja orientada a dados e assim a gente possa vencer essa batalha. Depois do intervalo, no Dia do Índio, as dificuldades dos grupos potiguares para enfrentar o isolamento social, a rotina dos religiosos em tempos de pandemia e as dicas para não sair de casa no nosso agendão. Não saia daí, a gente volta em instantes. Até bem pouco tempo, a história contava que o Rio Grande do Norte havia dizimado todos os seus índios. Eles não contavam com a resistência e hoje cerca de 11 grupos são reconhecidos. Só que as dificuldades ainda são muito grandes, principalmente nesse período de isolamento social. A data foi proposta em 1940 pelas lideranças indígenas do continente que participaram do Congresso Indigenista Interamericano realizado no México. Os índios boicotaram os dias iniciais do evento, temendo que suas reivindicações não fossem ouvidas pelos homens brancos. O Brasil não participou do evento, mas instituiu o Dia do Índio no Brasil no mesmo ano, ainda no governo de Getúlio Vargas. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Mas de onde vem a palavra potiguar? Potiguar é o nome de uma grande tribo tupi que habitava na região litorânea do nosso estado e na Paraíba. Em português, potiguar quer dizer comedor de camarão. Mas por aqui, essa herança indígena foi negada por muito tempo. A situação começa a mudar nos anos 2000. Atualmente, 11 comunidades indígenas espalhadas pelo RN ganharam o reconhecimento da Fundação Nacional do Índio. São elas: Sagitra Banda, em Bahia Formosa, Catu, em Goianinha, Mendonças, do Amarelão, de Santa Terezinha, de Cachoeira, Serrote de São Bento, Açucena, Marajó, na cidade de João Câmara. Tem também a comunidade Caboclos, em Açu, Soledade, em Apodi e a comunidade Lagoa do Tapará, em Macaíba. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do RN, a APIRN, no estado possuem cerca de 7.000 indígenas considerados como não aldeados. A nova rotina do isolamento social também trouxe consequências para a população indígena por aqui. A gente não estava acostumado, por exemplo, a ficar no isolamento, né? Isso dentro de casa, né? A gente estava acostumado a manter seu dia, fazer suas atividades e fazer suas tarefas, né? Isso. E muitos perderam o emprego, tendo em vista essa pandemia, né? Então muitos ficaram sem trabalho. Os cuidados que estamos tendo, ficando em casa, né? Evitar o máximo possível de sair para a rua. Para essa professora de antropologia da UFRN, que também é pesquisadora na área indígena, ela relata como foi a percepção dela com a chegada do Covid-19 nas aldeias. Quando surgiram as primeiras informações sobre o Covid-19, a nossa equipe da UFRN começou a coletar dados do Brasil inteiro sobre a situação dessas comunidades, desses povos indígenas. E o que para a gente aparecia inicialmente é que era um problema muito distante dessas comunidades. Né? Por quê? Porque elas continuavam com as mesmas dificuldades de antes, ou seja, suas terras eram invadidas, suas lideranças eram assassinadas, é uma população que
que lutar dia a dia para permanecer na sua diversidade, com a sua identidade étnica. O Dia do Índio é hoje uma data para reflexão sobre os valores culturais dos povos indígenas e a importância da preservação e respeito. O problema é que mesmo antes da pandemia, os índios já enfrentavam uma série de dificuldades, que só pioraram com o isolamento social. Então, muito antes do coronavírus, a gente já estava passando por várias situações. E sem demarcação de terras, a gente também fica numa situação muito difícil pelo fato de não ter onde plantar. Só resta o que? Fundo de quintal, para a gente fazer o nosso plantio. Porque se nós tivéssemos demarcação de terras, né, a gente tinha onde plantar, né, a gente tinha onde sabia que ia plantar, sabia que ia colher, né. Nós temos aqui também uma lagoa, né, mas enfim, nós somos proibidos de entrar na lagoa. A falta de políticas públicas para os povos indígenas acaba excluindo os índios de inclusões de benefícios e direitos no país. Antes da pandemia e agora durante a pandemia, falta políticas públicas para as comunidades indígenas, de forma ampla, a FUNAI está tendo muita dificuldade, né, pelas mudanças que ocorreram pós-governo Bolsonaro, né? Então, a assistência, de fato, faltam políticas públicas para essas comunidades indígenas. E principalmente se você considera que apenas as comunidades aldeadas que estão tendo minimamente acesso a essas políticas. Em nota, a Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, a SETAS, informou que a comunidade Tapará, citada aí na matéria, está incluída para receber parte dos donativos da campanha RN Mais Unido. Ainda, segundo a nota, o governo destinou recursos do cofinanciamento à Prefeitura de Macaíba para os benefícios eventuais. E quem desejar ajudar financeiramente ou com mantimentos à comunidade da Lagoa do Tapará, em Macaíba, pode entrar em contato pelo telefone 994 35 16 33. Para muita gente, o fim de semana é dedicado às atividades religiosas. Com a pandemia, os templos e espaços religiosos precisaram mudar a rotina. O decreto suspende todas as atividades coletivas, como cultos, missas e outras reuniões em templos e espaços religiosos até o dia 30 de abril. Só é permitido frequentar os locais para orações individuais, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas, a limitação de uma pessoa para cada 5 metros quadrados de área do estabelecimento e frequência não superior a 20 pessoas no local. As lives pela internet são as opções mais seguras para a realização de cultos religiosos. Representantes de algumas religiões com quem nossa equipe conversou nos contaram como estão obedecendo à quarentena. Os fiéis católicos continuam participando da Santa Missa. Os padres estão transmitindo as celebrações das igrejas que, estando com as portas fechadas, participam através das redes sociais. A celebração da missa transmitida pelas redes sociais fortalece essa mesma fé e todos podem, através dessas mesmas redes sociais, entrar em comunhão com toda a comunidade paroquial, com toda a igreja, participando e rezando e especialmente fortalecendo a fé em Jesus Cristo. Para enfrentar a situação de dificuldades que o isolamento social nos impõe nessa pandemia, o Centro Espírita Irmãos do Caminho optou por realizar as suas atividades doutrinárias de palestras por meio virtual, através do Facebook e do Instagram. Então, todas as segundas-feiras, às 20 horas, como de costume, nós fazemos as nossas palestras transmitindo aos nossos frequentadores. Mantivemos também o atendimento fraterno, o diálogo fraterno, para as pessoas que têm algum problema e querem conversar. Nós disponibilizamos um telefone, o 3236-3489, as pessoas podem telefonar
e serão atendidas. Ainda neste sábado, membros voluntários do Centro Espírita Irmãos do Caminho realizam uma feijoada solidária na qual 100% do valor arrecadado será revertido para assistência social de famílias carentes na vila de Ponta Negra. Quem quiser ajudar pode procurar as redes sociais do grupo ou pelo WhatsApp do Centro Espírita no número 3236-3489. A palavra do momento para estes dias de crise provocados pelo Covid-19 tem sido adaptação. E para a Igreja Adventista, aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba, não tem sido diferente. Nós temos tido que nos adaptar ao momento, realizando reuniões de videoconferências com nossos pastores e líderes. E para alcançarmos os fiéis, realizamos várias lives utilizando ferramentas importantes como o Facebook, o Instagram e o YouTube. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de uma agência própria de desenvolvimento e recursos assistenciais, também tem levado alimento físico aos necessitados em Natal. A ADRA é uma agência humanitária que pertence à Igreja Adventista. Nós atuamos em mais de 130 países. Como resposta à emergência agora, nesse período de pandemia, nós estamos fazendo algumas atividades com o nosso grupo de voluntários. Temos de segunda a sexta-feira um almoço solidário para 150 pessoas do bairro de Mãe Luísa. Temos também no final de semana uma ação para pessoas em situação de rua. Lá nós levamos um jantar e também levamos água, sabão e fazemos orientações para a prevenção ao coronavírus. Dessa forma, nós estamos amenizando o sofrimento dessas pessoas aqui de Natal. Ainda segundo o decreto estadual, nos casos de abertura dos estabelecimentos para orações individuais, o dirigente do templo fica responsável por assegurar o controle e higienização e também orientar os frequentadores sobre os riscos de contaminação. O decreto ainda proíbe o acesso de pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus nesses locais. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. Mais um fim de semana chegando e a nossa recomendação continua: se puder, fique em casa. E para passar o tempo, Laísa Félix traz as dicas do nosso agendão. Acho que eu já falei por aqui que eu adoro uma data comemorativa. E amanhã é Dia Nacional do Livro Infantil, escolhido por ser o nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores autores de livros para as crianças do nosso país. E é com os pequenos que eu começo o agendão dessa semana. Vem comigo? Aqui no Rio Grande do Norte, o professor Luiz Felipe Honorato e a ilustradora Malu França produziram o livro Coronavírus Nunca Mais, disponível gratuitamente no site recantodasletras.com.br. A obra explica para as crianças o coronavírus e as formas de combatê-lo, uma forma de ajudar esse público a entender o que está acontecendo. Outra iniciativa dentro do tema foi a do autor potiguar Daniel Cavalcante Campos, que escreveu o livro O Vírus Malvadão e as Crianças Poderosas. A obra, inclusive, será distribuída pela Prefeitura do Natal para 10 mil alunos do pré-escolar da Rede Municipal de Ensino, junto com as cestas básicas que as crianças vão receber nos próximos dias. E o Daniel mesmo conta pra gente onde encontrar. Oi gente, eu sou Daniel Campos, sou autor do livro O Vírus Malvadão e as Crianças Poderosas. Estou aqui com meu filho para avisar a vocês que o livro está disponível na internet gratuitamente, qualquer um pode baixar, pelo endereço ondacultural.wixsite.com/livro. Boa leitura a todos! Amanhã também é dia de uma mega live promovida pela Organização Mundial de Saúde e pela ONG Global Citizen. A cantora pop Lady Gaga fez a curadoria dos convidados do festival One World Together at Home, que vai ter participações de mais de 100 artistas, entre eles o ex-Beatle Paul McCartney, a rapper Lizzo, o cantor J Balvin e a funkeira Anitta. A transmissão vai acontecer via internet pelo site globalcitizen.org e também pela televisão no mundo todo. Aqui no Brasil, a Rede Globo vai exibir os shows a partir das 4 da tarde nos canais aberto e fechado, além do streaming no Globoplay. E por falar em streaming, lá vou eu falar de Netflix de novo. Essa semana assisti a minissérie Nada Ortodoxa, que conta em 4 capítulos a história de uma garota judia criada numa comunidade assídica em Nova York e que foge para Berlim para recomeçar a vida. Uma curiosidade é que a série é falada principalmente em Yiddish, idioma usado pelos judeus ortodoxos.
Voltando ao mundo das lives, mas agora só no Brasil, o comediante Whindersson Nunes já está se preparando para uma apresentação via Instagram dia 20, às 7h30 da noite. No mesmo dia, às 8 da noite, a rainha Alcione vai prender e seduzir a gente no Instagram, @AlcioneAmarron. E a live vai ser solidária, no dia 20 de abril, às 8 da noite, no meu Instagram. Depois de desesperadamente os fãs chorarem por eles, o grupo Raça Negra vai se apresentar via YouTube no feriado do dia 21, terça-feira, a partir das 6 da tarde. Não posso voltar, Deus me livre de te amar, mas eu te amo. Como a gente sabe, os negócios criativos têm passado por muito aperreio nesse momento em que as portas precisam ficar fechadas. Por isso, o Estúdio Carlota abriu uma campanha de financiamento coletivo que está no ar até o dia 25 deste mês. Carlota Nogueira contou mais pra gente sobre isso, vê só. Oi gente, eu sou Carlota Nogueira do Estúdio Carlota. Estou passando para avisar que o nosso financiamento coletivo já está no ar e você pode ir lá contribuir a partir de R$20 e ainda ajudar, além do Estúdio Carlota, 3 instituições culturais em atividades na cidade. Então a gente está precisando desse abraço de vocês, eu conto com vocês. Essa campanha vai até o final de abril e a gente está aqui esperando esse abraço. E domingo, dia 18, tem cinema para todas as idades aqui na TVU. Às 2 da tarde a gente vai exibir O Menino Maluquinho 2, A Aventura. Em seguida, às 4 da tarde, vai ao ar Gosto se Discute. Eu vou anotar logo aqui, na minha lista de compras. Pipoca, para pedir na feira amanhã. Para terminar, eu quero deixar mais 3 indicações de livros infantis. Pessoalmente, é um gênero que eu gosto muito. O primeiro é Amoras, do rapper Emicida, que está com e-book gratuito disponível no site da Amazon. Outro livro muito legal é A Vida Não Me Assusta, da poeta Maya Angelou, ilustrado pelo artista Basquiat. Esse livro, na verdade, é um poema muito lindo e reconfortante para tempos como esses que a gente está vivendo. E por fim, O Livro das Camas e Outras Histórias, da também poeta Sylvia Plath, que reúne as histórias que ela mesma criou para ler para os filhos antes de colocar eles para dormir. É isso, se puder, fique em casa e até semana que vem. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham todos uma boa noite, um ótimo fim de semana e, se puder, fiquem em casa. Até segunda-feira.